Hoje é o primeiro dia do segundo mandato de 4 anos de Donald J. Trump na presidência dos Estados Unidos. Como é que a gente lida com isso? O Partido Democrata tomou coletivamente uma decisão. Vai deixá-lo começar seu governo sem grandes obstruções. Isso quer dizer o seguinte: os indicados aos ministérios e agências de regulamentação deverão ser aprovados sem muito atrito. Vejam, tem uns nomes bem esquisitos, tá? O indicado para o Ministério da Saúde é Robert Kennedy Jr., que promove abertamente desinformação sobre vacinas. É um negacionista. O cara é completamente pirado e quem diz isso são os seus irmãos, sua família toda. Tá bom, crescer com o pai e o tio, vítimas de assassinatos políticos brutais, não deve ser fácil mesmo. Mas esse é um que saiu completamente do eixo. O secretário de Defesa é Pete Hegseth, cujo grande mérito é que era comentarista da Fox News. Quem vai cuidar de Seguridade Social, Medicare e Medicaid, é outra estrela da televisão, o Dr. Mehmet Oz. Ele tem um daqueles programas com plateia, cheio de casos meio sensacionalistas de meio de tarde. A Procuradora-Geral da República, que tem um papel nos Estados Unidos que se mistura com o do Ministério da Justiça, é Pam Bondi, que ocupava o cargo equivalente na Flórida. É uma Barbie. Trump gosta de estar cercado por louras desse formato assim, sabe? Ela foi advogada de Trump, tinha a missão de investigar Trump na Flórida, mas não fez ao receber uma doação do presidente. Lá nos Estados Unidos, o Senado faz uma sabatina de cada ministro e precisa aprová-los. E os democratas tomaram a decisão de topar a turma. Seu princípio é o seguinte: Donald Trump foi eleito pelo colégio eleitoral, mas também foi eleito pelo voto popular. Os eleitores americanos não fizeram só isso. Também deram maioria para o Partido Republicano na Câmara e no Senado. É importante fazer um contraste também. Os trumpistas gritaram fraude eleitoral, invadiram o Capitólio para impedir que Joe Biden fosse reconhecido presidente eleito. Trump não estava lá para dar posse a Biden. Então, os democratas escolheram fazer o contrário. Reconheceram a vitória de Trump e não foi só Joe Biden que estava lá na posse. Também estavam lá os dois ex-presidentes democratas, Barack Obama e Bill Clinton. Com toda pompa e circunstância, tá? O ponto aqui é fundamentalmente, reconhecer o desejo popular. Mas e a partir daí? Os ministros que Trump deseja, por mais bizarros que sejam, serão reconhecidos. Foi dada a posse ao novo presidente como se ele fosse um presidente normal. Ele não é um presidente normal, mas o mais importante é ressaltar o contraste entre como uns tratam a democracia e como os outros não tratam. Mas, de novo, e a partir daí? O que pensa e o que pretende fazer o Partido Democrata? Porque, vejam, os democratas tinham certeza de que seria muito difícil para Trump vencer essa eleição. A elite do jornalismo político americano acreditava que seria muito difícil. Aí aconteceu o contrário. Aí aconteceu o susto. Uma vitória incontestável. Aqui no Brasil, gente demais está agindo como os democratas agiam lá. O problema se resume à desinformação. O cientista político Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, resumiu a coisa desse jeito. Os americanos acham que o preço dos ovos é mais importante do que a democracia. Pode ser. Mas tem lição para a gente aprender. Lições importantes. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Turma, vem cá. Eu acho que a esquerda está cometendo alguns erros graves, tanto táticos quanto mesmo de compreensão do problema oferecido pela extrema-direita. O episódio da semana passada, a crise do Pix, foi um dos mais evidentes a respeito disso. Essa vai ser a conversa dominante aqui nos próximos 2 anos, porque a democracia brasileira segue em risco, como a americana também. Não é uma conversa popular, tá? A maior parte dos veículos jornalísticos digitais vão para uma ponta ou para outra. Uns dizem que o governo está certo em tudo e tentam ficar explicando o fenômeno do pobre de direita. Outros são apologistas do bolsonarismo. E o que a maioria das pessoas quer é ouvir a reafirmação das suas crenças. Os algoritmos empurram todos para esse lado da busca do conforto, sabe? Aquele quentinho do eles são o mal, nós o bem. O que a gente faz aqui não é aquilo que os algoritmos gostam mais. A gente questiona e vamos continuar questionando. Vamos continuar fundamentalmente tentando entender. E precisamos da sua assinatura. Se você considera que o que fazemos é importante, precisamos muito do seu apoio. Assine o Meio. E esse
Esse aqui é o ponto de partida. De todas as ameaças de Donald Trump, incluindo coisas como invadir a Dinamarca, o Canadá e o Panamá no mesmo mandato, uma é de dar medo real, a de expulsar dos Estados Unidos todos os imigrantes ilegais. É muito importante a gente entender do que ele está falando concretamente. O governo americano trabalha com o número de 12 milhões de pessoas sem documentação lá. Como é que se expulsa 12 milhões de pessoas de um país? Bem, primeiro é preciso localizá-las. Como é que se faz isso? Com denúncias. Vizinhos vão denunciar, familiares vão denunciar, professores na escola, colegas de trabalho. Vai ser preciso estimular uma máquina de denúncias. Aí a polícia vai bater a porta dessas pessoas, junta todas as suas coisas e vem com a gente agora. Alguns têm filhos americanos. Alguns não falam a língua dos seus países originais, vieram tão pequenos que sequer sabem o que é ser de outro país. Mas não importa, junta todas as suas coisas e vem com a gente agora. Mas vem para onde? Porque cada pessoa vai precisar passar por um processo burocrático, que é muita gente. Checar a documentação, por exemplo. Ter certeza de que é ilegal mesmo, afinal vai haver falsas acusações. Então vai ser preciso levar esses milhões para algum espaço onde possam ser concentrados para a burocracia. Toda essa descrição, desde o processo de denúncia até o destino das pessoas, é a descrição da Alemanha nazista. A única diferença é que, ao final, as pessoas vão ser extraditadas em massa. De resto, é igual. Se esse governo cumprir sua promessa, vai ser muito barra pesada. Fascismo no talo da definição. Mas e aí? Digamos que Donald Trump não tenha sucesso em transformar os Estados Unidos numa grande plutocracia fascista e daqui a 4 anos haverá eleição. De um lado, muito provavelmente o vice-presidente J.D. Vance, que aliás é um ótimo escritor, vai ser o candidato. Do outro estarão os democratas. Como que eles ganham? Uma alternativa é seguir insistindo na ideia de que os americanos estão sendo desinformados pelas redes sociais. Quase nenhum democrata repete mais isso. Porque o principal efeito das redes é o de polarizar. Polarizar com intensidade. É o de apagar o centro, o meio, o de eliminar vozes moderadas. Seu efeito de desinformação é bastante menor. Muita gente aqui no Brasil ainda repete que a Cambridge Analytica era uma máquina poderosa de desinformação. A Cambridge Analytica não manipulava eleitores. Ali pelos idos de 2016, a empresa vendeu para inúmeras campanhas políticas a promessa de que conseguia manipular psicologicamente as pessoas. Era estelionato. Os manipulados eram seus clientes que caíam nessa. Mas isso só ficou claro com as pesquisas sobre o tema feitas nos anos seguintes. Deu-se de barato também que manipulação russa teve efeito na eleição de Donald Trump para a presidência lá em 2016. A tentativa de manipulação, ela houve. Mas os cientistas políticos que se debruçaram sobre a questão nos anos seguintes não conseguiram estabelecer elo entre ação e consequência. Trump venceu porque os eleitores o escolheram. O problema da desinformação, ele existe, mas quem presta atenção nos estudos mais recentes sobre esse respeito sabem que desinformação é mais um sintoma do que a causa do problema. As pessoas que acreditam e que repassam desinformação já estão convencidas. Aqui no Brasil, gente demais está achando que no mundo sem mentiras, Bolsonaro e Trump não teriam voto. O problema não é esse. O problema é que a direita está mais em contato com a vida, os dramas e os valores das classes médias baixas do que os progressistas. É disso que a gente não consegue fugir. Identitarismo, olhar de cima para baixo, desprezo, tudo isso entra na conta. É hora de fazer um mergulho profundo para ouvir motoristas de Uber, feirantes, donos de padaria, gente que toca negócios e batalha na vida muitas horas por dia nas periferias urbanas. É hora de olhar para essas pessoas com empatia, com respeito. Tanto aqui quanto lá. Porque lá, metade do país vota em líderes antidemocráticos. Para reverter esse processo, só existe um caminho: atrair uma quantidade grande desses eleitores para outros candidatos. Vai acontecer quando alguém for capaz de desenhar uma possibilidade de país que interesse a essas pessoas. Prometer o que não estão procurando não vai mudar o voto de ninguém. De novo, democratas e jornalistas nos Estados Unidos
não viram essa vitória de Donald Trump se desenhando na frente deles. Liam pesquisas, conversavam entre si, concordavam em tudo e não viram o trem vindo ao seu encontro. É hora de se perguntar se não está acontecendo o mesmo aqui. Os 300 milhões de views do deputado Nicolas Ferreira deviam ser sinal disso, né? Want your problem solved? Want that burden lifted? Right now, you want those frustrations and inner conflicts quieted, and you want inner serenity in your soul? Do you want that? You really do? All right, you can. Right now, if you let Christ come into your heart. Esse aí é o Billy Graham, o homem que ajudou a ampliar o número de evangélicos, olha, no mundo todo. Ele esteve no Brasil em 1974, foi recebido com honras de estadista pela ditadura militar e pregou num estádio do Maracanã lotado de fiéis. Sua missão era fazer crescer a igreja evangélica por aqui, como fez na Europa, África e Ásia. Graças aos evangélicos, o cristianismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. Cresce tanto que consegue eleger presidentes como Trump, Bolsonaro. Evangélicos da Fé ao Poder é um documentário em 3 episódios que conta a história dessa denominação cristã, do seu início nos Estados Unidos, a sua explosão social e política em aliança com a extrema-direita mundial. Ele é essencial para quem quer entender esse grupo religioso e como ele pode afetar os rumos da humanidade. Já está disponível no aplicativo do Meio Premium. Assista.